Boa noite, estamos iniciando mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Hoje, 11 de outubro de 2020. Seja muito bem-vindo a mais esse programa especial. Vamos iniciar cantando A Lei do Meu Senhor, hino de número 526 do Inário. Justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor ensinamento, sempre ali perfeito está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Muito bem, vamos nesse instante orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais este programa especial evangelístico Conhecendo Nossas Doutrinas. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Também a todos os domingos nós temos esse momento especial da saúde. São dicas aí importantes e interessantes para o bem-estar da nossa saúde. Vamos assistir mais esse vídeo. Muito bem, tivemos aí então algumas dicas muito importantes, né, para o bem-estar do nosso organismo e a nossa saúde. Vamos orar então para pedirmos a presença do Senhor pelo estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai,
nós iremos agora abrir a tua palavra. Por favor, nos dê o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, os domingos, né, nós temos aí esse momento especial que são as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazem parte, né, das 28 crenças da Igreja Adventista. E o nosso desafio dos programas aqui é ver se estas doutrinas, né, elas realmente estão de acordo com a palavra de Deus. E hoje vai ser sobre a lei de Deus. Então, pegue a sua Bíblia e vamos abri-la, né, aí no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Abra aí a sua Bíblia, eu estou abrindo aqui também a minha Bíblia. A ideia, amados irmãos, como eu vos disse, deste programa é apenas vermos e verificarmos na Bíblia aquilo que está sendo discutido, a doutrina que está sendo discutida. Então, no capítulo 20, a partir agora do verso 1, nós vamos então ver quais são, né, esses mandamentos da lei de Deus. Então nos diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou Yahvé, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então agora vem o primeiro mandamento, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Amados, aqui Deus, ele é muito claro e ele diz para todos nós, ele diz para todas as pessoas: não tenham outros deuses diante do Senhor. Sabe, amados, nesse ponto Deus é taxativo. A adoração deve ser somente feita a Deus. E o único Deus que existe neste universo é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Yahvé, como diz aqui no Velho Testamento. Mas sabe, amados, quando nós colocamos outras prerrogativas na frente de Deus, quando muitas vezes nós não temos tempo para Deus, porque nós temos outras atividades para serem feitas, então esse mandamento aqui, ele é desobedecido. Porque se eu tenho mais tempo para o meu futebol do que para Deus, se eu tenho mais tempo para o meu trabalho do que para Deus, se eu tenho mais tempo para as minhas diversões do que para Deus, então eu estou deixando Deus em segundo plano e, naturalmente, estou desobedecendo a esse mandamento. Porque Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. No verso 4 nós vamos encontrar então o segundo mandamento. Olha o que diz o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui Deus é novamente claro com o ser humano. Ele está dizendo aqui que nós não devemos fazer imagem de escultura. Imagem de escultura que seja semelhante a alguma coisa que existe na terra, que existe no céu, que existe no mar. Não podemos fazer e não devemos fazer nenhum tipo de imagem, e muito menos adorá-la e prestar culto. Então, quando nós vemos aí pessoas adorando estátuas, pessoas adorando objetos, elas estão indo claramente contra esse segundo mandamento. O mandamento é claro: não devemos fazer nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de imagem. Não devemos adorar essas imagens, nós não devemos prestar culto a essas imagens. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos visto pessoas e multidões indo atrás, né, de uma estátua
feita de pedra, feita de barro, feita de bronze ou feita de pau, não importa. Essas pessoas estão seguindo essa multidão, ou essa multidão está seguindo essa estátua. Estão indo contra o segundo mandamento. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Nunca jamais deveríamos apontar este ou aquele que comete esse tipo de pecado contra a lei de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que estão nessas multidões, seguindo essas procissões, são pessoas inocentes ainda. Elas não conhecem a verdade. Muitas delas nem sabem que esse mandamento existe na lei de Deus. E elas fazem com o coração. Por isso, nós devemos ter para com essas pessoas respeito. Mas, meu amigo, minha amiga, se você sabe desse mandamento e você vai atrás aí de uma imagem, em procissões e assim por diante, eu quero dizer para você que, infelizmente, você sabe. Então, deliberadamente, você está desobedecendo o segundo mandamento. Você está pecando contra o segundo mandamento. Muito bem, vamos ao terceiro mandamento. Está aí no verso 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Jamais deveremos usar o santo nome do Senhor de uma forma vã, vulgar. Há muitas músicas seculares aí que colocam o santo nome de Deus no meio. Anedotas são proferidas e colocadas o santo nome de Deus em vão. Mas também nós desonramos o nome do Senhor quando dizemos que somos cristãos e não estamos fazendo aquilo que Deus pede que façamos. Não estamos dando um bom testemunho, estamos testemunhando de uma forma vergonhosa o nome do Senhor. Isso também é tomar o santo nome do Senhor em vão. O quarto mandamento, aí no verso 8 em diante, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Notem, amados, que aqui há algo muito importante. Aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos lembrar do sétimo dia, e no verso 10 nos diz, no verso 10 então nos esclarece que esse sétimo dia é o sábado dos adventistas. É isso que está escrito ali? Ou é o sétimo dia, é o sábado dos judeus? Como muitas pessoas aí dizem. É claro que essas duas denominações, ou a religião judaica e essa denominação cristã adventista, eles observam o sábado. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não pertence a judeus, não pertence a adventistas ou não pertence a nenhuma igreja, mas este dia pertence ao Senhor. E aqui é claro em dizer que nesse dia nós devemos descansar de todas as obras que nós fazemos. E mais, nos diz que esse dia Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Então, queridos, nós devemos ter uma devoção a esse dia, porque é o dia do Senhor. Esses 4 primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o santo nome de Deus em vão e lembra-te do dia do sábado para o santificar, são mandamentos que nós chamamos mandamentos verticais. É o meu relacionamento vertical, sou eu e o meu Deus. Então, meu relacionamento vertical, eu e o meu Deus. Os 6 últimos é um relacionamento horizontal.
eu com o meu próximo. Querem ver? Por exemplo, o quinto mandamento. O quinto mandamento diz aí, no verso 12: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, esse mandamento aqui implica em amor, respeito aos meus pais. E quem são os meus pais? O meu próximo. Né? O sexto mandamento, não matarás. Aqui, o não matarás não é apenas eu matar alguém com uma facada, com um tiro, mas eu posso matar pessoas com as minhas palavras. Quantas pessoas têm morrido aí de desgosto por causa das nossas palavras? Muitas vezes nós matamos com as nossas palavras, né? O sétimo mandamento, não adulterarás. A santidade do casamento. E é interessante, amados irmãos, de que Jesus foi mais claro nesse mandamento ao dizer que esse mandamento não inclui somente o ato físico, mas ele diz: quando você olhar para uma mulher com um olhar diferente, você já está adulterando. Então, temos que tomar todo o cuidado. O oitavo mandamento, não furtarás. É interessante, amados irmãos, que aqui não está escrito não roubarás, mas não furtarás. Por quê? Porque o furto é como se eu entrasse em um escritório, vamos pensar assim, e ali existisse uma resma de folhas de papel sulfite. E eu digo assim para mim mesmo, eu pegar aqui uma folha de papel sulfite, isso não vai fazer falta nenhuma. Eu pegar aqui uma caneta só, isso não vai fazer falta nenhuma. Mas isso é furto. Né? E Deus então diz para nós, olha, o que não é teu, não é teu. A minha mãe sempre nos dizia, nem uma agulha que não seja teu, você não deve pegar. Não te pertence. O nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui a Bíblia está dizendo, olha, a tua palavra deve ser sempre o quê? Verdadeira. Né? Não diga mentiras, não diga falso testemunho. Isso é pecado. E o último mandamento, o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Notaram então que esses 6 últimos mandamentos eles se referem ao meu relacionamento horizontal, ou seja, com o meu próximo. Aí, amados irmãos, estão os 10 mandamentos da lei de Deus que, notem, estão vigentes. Muita gente diz aí que os 10 mandamentos já não existem porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário extinguiu-se a lei. O que extinguiu no Calvário foi a lei cerimonial. No Velho Testamento nós vamos encontrar 2 leis. A lei cerimonial, que eram todas aquelas leis que levavam então a uma ovelhinha, a um novilho, uma pombinha, serem então mortos lá no altar de sacrifício, sangue derramado. Isso era a lei cerimonial. E essa extinguiu-se quando? Quando Jesus morreu. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo morreu na cruz do Calvário, então não houve mais necessidade da lei cerimonial. Mas a segunda lei, que é a lei moral, os 10 mandamentos, esses são eternos, não se extinguiu na cruz do Calvário como alguns querem pregar por aí, né? Ou a grande maioria dos cristãos, infelizmente, pregam essa inverdade, né? Notem, os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas e são obrigatórias a todas as pessoas em todas as épocas. Notaram? Os 10 mandamentos, como eu disse, eles não foram extintos na cruz, como alguns pregam por aí. E sabe por quê?
Porque eles querem tirar, né, a ordenança do sábado. Então, para tirar a ordenança do sábado, eles dizem os 10 mandamentos foram instituídos na cruz. Então, eu quero fazer um desafio a esses que pregam esta inverdade. Se os 10 mandamentos foram extintos, então eu posso matar sem problema nenhum. Não é pecado. Eu posso adulterar. Não é pecado. Eu posso mentir. Não é pecado. Eu posso cobiçar. Não é pecado. Porque foi extinto na cruz do Calvário. Então, meu irmão, você que prega essa inverdade, por favor, coloque a mão na sua consciência. Então você só corta o 4º mandamento? É só esse? Por que você corta o 4º mandamento? Aonde é que está escrito que existe um outro dia de guarda a não ser o sábado? Na Bíblia Sagrada. Por favor, pegue a sua Bíblia, de Gênesis ao livro do Apocalipse. Você não vai encontrar nenhuma citação que fale sobre a ordenança do domingo ou da ordenança da sexta-feira. Não há lugar nenhum na Bíblia. E sabe agora qual é a nova moda dessas pessoas que pregam a inverdade? Eles dizem, agora não tem mais nenhum dia especial. Todos os dias são especiais ao Senhor. Negativo, não é assim. É interessante que quando nós encontramos o sábado, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, quando ele fala sobre o descanso, ele usa o verbo shavá, no hebraico, que quer dizer descansar. Mas quando nós vamos nos 10 mandamentos, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, quando nós vamos ao 4º mandamento, nós vamos encontrar essa palavra descansar. Mas Moisés não usa a mesma palavra que ele usou lá em Gênesis 2 para falar de descanso. Ele não usa a mesma palavra, ele não usa Shabbat, ele usa a palavra Nuash. E essa palavra quer dizer que é um descanso com um plus a mais, uma bênção a mais. Então, quando você descansa no sábado, é diferente de descansar, por exemplo, da segunda, na terça, na quarta, no domingo. Porque quando você descansa no sábado, você recebe uma bênção especial de Deus. Por isso que o verbo é diferente. Então, por favor, não ensine coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia não está dizendo que os 10 mandamentos foram extintos na cruz do Calvário. Volto a dizer, o que foi extinto na cruz do Calvário foi a lei cerimonial. Muito bem. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e a norma no julgamento de Deus. Nós vamos ser então julgados pela lei de Deus. Por isso da importância de observarmos os mandamentos. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. Sabe, amados irmãos, guardar mandamentos não é sinônimo de salvação. Há muita gente que pensa que por guardar os mandamentos vão ser salvos. Não. Mas o mandamento, ele nos ajuda a entender que nós estamos andando num caminho errado ou no caminho certo. O mandamento nós podemos ilustrar como um espelho. Quando eu acordo de manhã, eu vou ao espelho, eu noto que os meus cabelos estão despenteados, que eu tenho aqui no olho, né, as famosas remelas que eu preciso lavar. Agora, se eu ficar na frente daquele espelho o dia inteiro e não pegar uma escova para pentear o cabelo ou um pente, não tomar água e colocar no rosto, não lavar o meu rosto, vai ficar ali o dia inteiro, cabelo despenteado e remela no olho. O espelho não vai fazer nada. Então a lei de Deus é a mesma coisa. A lei de Deus mostra, está aqui. Estão aqui os 10 mandamentos. Então, aquele que olha para os 10 mandamentos, aí ele vai notar, tal mandamento está dizendo isso e eu não estou fazendo isso. Entenderam? Então o mandamento, ele nos mostra qual é a nossa condição espiritual. Por isso da
da importância. E olha, uma coisa muito importante para aqueles que tentam aí dizer que, né, mais uma vez, eu vou rebater bastante nisso aí, porque tem muita gente pregando erros por aí e muita gente aceitando esses erros. E esse programa é exatamente para a gente colocar essas pessoas no seu devido lugar. Se não é para falar a verdade da Bíblia, por favor, não fale. Não fale mentiras, porque lá no dia do juízo final, Deus vai cobrar de você que está pregando mentiras. Então fale a verdade. Se não é para falar a verdade, por favor, não abra sua boca. Você vai ser o instrumento de Satanás. Olha o que Jesus diz lá no livro de Mateus. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 5. Mateus capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Veja, olha que interessante o que nos diz aqui a palavra de Deus. É o próprio Jesus, né? Aí no Sermão da Montanha. Capítulo 5, verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17. Olha o que diz aqui, olha. Olha o que diz. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Aqui está muito claro, muito explícito, que Jesus não veio a este mundo mudar a lei de Deus, a lei que ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Ele não veio mudar. Ele diz, eu vim o quê? Cumprir aquilo que eu escrevi. Então, queridos, a lei do Senhor, ela é eterna. A lei do Senhor é eterna. Agora, olha que interessante aqui, ó. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras. Mas seu fruto é a obediência aos mandamentos. Já viram pessoas dizerem assim, nós não somos salvos pelos mandamentos, nós somos salvos pela graça. Verdade. Isso eu tenho que dizer que eles falam, é verdade. Só que, né, o fruto dessa obediência, ela vem à guarda dos mandamentos. Como é que eu vou ser salvo se eu continuo mentindo? Como é que eu vou ser salvo se eu continuo matando? Como é que eu vou ser salvo se eu continuo adorando imagens? Então o mandamento, ou melhor, os mandamentos, eles me ajudam a elucidar. Né? Veja, essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. Sabe uma coisa? A vida cristã é uma vida maravilhosa. No entanto, quando a gente fala, por exemplo, sobre lei, muitos de nós não gostamos, né? Mas já parou para imaginar se nós não tivéssemos, por exemplo, lei de trânsito? Como é que seria o trânsito? Seria uma coisa... Eu não posso nem... Aliás, eu não sei nem o que dizer, né? Imagina se não tivesse sinal vermelho, sinal verde. Se não tivesse lombadas. Se não tivesse placas, né, na rua. Seria algo caótico. Por isso que existem leis de trânsito. Se eu vou para a escola, lá na escola existem também leis que eu devo cumprir. Até na minha própria casa, né? Na sua casa aí, você tem leis. E para vivermos em harmonia, temos que o quê? Andar segundo essa lei. Então, queridos irmãos, a lei do Senhor, os 10 mandamentos, nada mais é do que uma segurança para a minha própria vida. Quantas pessoas, infelizmente, estão presas, por exemplo, porque elas mataram alguém. Elas desobedeceram esse mandamento. Se elas obedecessem esse mandamento, não estariam presas. Esse é só um exemplo bem chulo, né? Mas só para nós entendermos que a lei, ela nos protege. Quantas pessoas estão aí gastando rios de dinheiro em clínicas de reabilitação e assim por diante, porque trabalham, quando Deus disse assim, por favor, no 7º dia, descanse, descanse. Se nós descansamos no dia de sábado, nós estamos patrocinando para a nossa vida bem-estar. Então é só coisa boa. Né? Olha esse outro texto aqui, ó. São João capítulo 14, verso 15. Abra aí a sua Bíblia.
São João, capítulo 14, verso 15. Olha o que a Bíblia diz aí. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu amo ao Senhor, naturalmente, eu vou o quê? Guardar os seus mandamentos. E eu pergunto, você ama a Jesus de verdade? Se você o ama, guarde os seus mandamentos. Está aqui na Bíblia. Jesus mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude por nossos semelhantes. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Que coisa maravilhosa, né? Se nós amamos ao Senhor, nós queremos fazer a sua vontade. E qual é a sua vontade, né? Sabe, muitas vezes nós ficamos, né? A lei do Senhor, ela é perfeita, mas a lei do homem é o quê? Ela é fraca. A lei de Deus, ela nunca falha. Então há uma diferença gigantesca, né, das leis humanas em comparação com a lei de Deus. Sabe, amados, eu quero encerrar este programa dizendo de que eu sou uma pessoa muito feliz em poder conhecer os mandamentos da lei do Senhor e poder guardar, não porque eu consiga. Se você tentar guardar os mandamentos por você mesmo, você está tentando o impossível. Mas se eu pedir a cada dia, quando me acordo, Senhor, me ajuda a guardar os teus mandamentos. Eu não sou capaz, mas o Senhor é. Então o Senhor vai ajudá-lo e vai abençoá-lo. Se eu cair, como já caí muitas e muitas vezes, em muitos pecados, transgredindo vários dos mandamentos da lei de Deus, quando eu vou ao Senhor, peço perdão a Ele, Ele está disposto a me perdoar e me ajudar. Portanto, meu querido, guarde os mandamentos do Senhor, porque se você ama Jesus, né, você guardará os mandamentos do Senhor. Portanto, Igreja Adventista Sétimo Dia, olha, nota 10 mais uma vez. É verdade esta questão dos 10 mandamentos. Existem e têm amparo bíblico. Vamos encerrar então o nosso precioso culto cantando o hino de número 525 do nosso cenário, Obedecer é Melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos.
Deus a quem a lei seguir. Assim Jesus nos ajuda toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Esse hino aí, ele traz realmente, né, uma mensagem muito especial. Alguns podem dizer a lei foi abolida. Não. Foi abolida a lei cerimonial. A lei moral, o decálogo, continua e eternamente. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por esta doutrina tão especial que são os 10 mandamentos. Queremos, ó Deus, guardar esses mandamentos não pelas nossas próprias forças, porque isso é impossível nós homens, mas sabemos que o Senhor nos dá poder para observarmos a cada preceito da Tua preciosa e santa lei. Que se em algum momento transgredirmos algum dos mandamentos, que o Senhor possa nos perdoar e nos limpar de todo o mal que existe em nós. Queremos te pedir que estejas conosco agora, nesta noite, também nesta semana, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, chegamos então ao final de mais um programa especial, programa evangelístico Conhecendo Nossas Doutrinas. Que você realmente tenha uma noite de sono reparador, uma semana que se iniciou hoje muito abençoada, né? Amanhã teremos aí um feriado, aproveite para ficar com sua família, que Deus possa nos abençoar e no próximo domingo, se for da vontade do Senhor, que possamos estar juntos novamente. Fique com Deus e que a paz do Senhor reine em seu coração. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.